Olá, olá, gente linda! A nossa aula de hoje a gente vai focar aqui para ensinar para você sobre a base da precificação artesanal. Já vou avisar de antemão, né, que o meu intuito aqui é realmente ajudar quem é artesã, empreendedora, que tem um negócio artesanal e quer parar de vender almoço para vender o almoço para pagar a janta, né? Que quer realmente começar a ver lucro no que faz, né? Porque é um negócio artesanal, ok? Então nós vamos falar aqui sobre as bases, né? O fundamento de uma precificação artesanal bem feita, para que realmente você venda pelo preço justo e que você tenha resultado daquilo que você faz, tá? Mas já preciso avisar que esse conteúdo ele não substitui o nosso curso de precificação artesanal, tá? No curso de precificação artesanal a gente fala muito detalhadamente, são mais de 6 horas de aula aí, bem detalhada, para realmente não ficar dúvida nenhuma e esmiuçar cada tema para que realmente a gente entenda o que compõe e como fazer a precificação da maneira correta. Além, é claro, né, de ter lá no curso de precificação artesanal da Prati Bem Feito, a gente também tem a planilha, que é uma planilha mão na roda, onde você preenche, depois de entender os fundamentos, você preenche e ela dá ali para você toda a estrutura para você sair com o preço justo do seu produto, tá? Então isso eu preciso deixar claro aí para vocês, ok? Mas aqui nós vamos abordar essas bases, tá? Que são 4, eu separei 4 porque eu falo, né? Eu sempre gosto de comparar com algumas coisas para ajudar a fixação, né? Na memorização. Então nós vamos falar sobre a cadeira da precificação. São os 4 pilares, como se fossem as 4 perninhas ali da cadeira, que mantém a empresa de pé, que mantém a empresa aí realmente sendo uma empresa lucrativa, tá? E que realmente você pode, com o coração calmo, falar: tenho uma empresa artesanal que vende pelo preço certo e eu trabalho essa valorização com o meu cliente para que ele enxergue não só o preço, mas o valor do meu trabalho, tá bom? Então a gente começa aqui com os custos fixos e o prolabore. Depois a gente vai passar pela mão de obra, custo variável e também margem de lucro, que cada coisa é cada coisa, tá? Então vamos lá. Eu vou passar aqui pro próximo, que é pra gente começar, e a gente vai começar com uma parte super importante, que é o prolabore. Prolabore vem do latim, né, que significa pelo trabalho. Se você é uma eu-presa artesanal, Mayra, o que é uma eu-presa artesanal? É você, minha cara, meu caro, né? Mais caras do que caros, né? Normalmente tem mais mulheres por aqui, mais artesãs do que artesãos, mas para todos, né? Que tem uma eu-presa artesanal. É você a pessoa responsável por fazer tudo dentro do seu negócio. Por mais que de vez em quando lá, né, você tenha uma ajudinha, mas a pessoa responsável, se você não receber aquela ajuda, a pessoa responsável que tem que fazer aquilo ali é você. E vamos falar sério que não é pouca coisa que você faz, não? Você faz faz muitas ações, tem muitas responsabilidades quando você decide ter um negócio artesanal. Quando o que você faz, o seu artesanato, ele deixa de ser um hobby, deixa de ser um passatempo para virar algo que realmente tem uma importância na área financeira da sua família, da sua vida pessoal, porque é ela que sustenta partes, né? Ou por mais que seja, talvez, ainda para você, não a renda principal, mas uma renda extra importante. Então, quando a gente começa a olhar o que a gente faz artesanalmente como uma possibilidade de gerar renda, ela já não é qualquer coisa, não é hobby, não é passatempo, passa a ser o quê? Passa a ser um negócio artesanal. E aí não estou falando nesse momento de produzir, de sentar e produzir efetivamente o seu produto, tá? Mas você vai tirar foto do produto, você vai editar foto do produto. Antes de fazer o produto, você vai precisar criar arte, mandar para aprovação do cliente, fazer alteração se precisar, né? Você vai ter que ter esse relacionamento com o cliente, vai ter que responder comentários, responder e-mail, responder direct, responder algumas dúvidas, responder
pedidos de orçamento que você recebe. É você que está aqui para assistir essa aula, é você que precisa fazer a precificação do seu negócio, dos seus produtos, fazer a gestão do seu negócio, entender de onde vem o dinheiro, para onde que ele está indo, verificar o estoque. Eu já tô ficando cansada só de falar. Verificar se tem estoque para você produzir. Você também é a pessoa responsável pelas compras, você que vai lá, que pesquisa preço, que tem que ir na loja ou então tem que comprar pela internet para mandar entregar. Quando chega, você confere, você coloca no lugar. Gente, é muita coisa que você precisa fazer. E aí eu tenho uma pergunta para te cutucar. Eu vou te cutucar aí durante a aula, tá? Algumas vezes, mas é com todo amor e todo carinho. Uma pergunta que eu costumo fazer, tá? Se ninguém no universo faria tudo que você faz, e eu nem listei tudo aqui nessa nossa aula, né? Eu falei de parte de tudo que você faz muito mais coisas, certo? Então, assim, se ninguém no mundo, no universo, faria tudo o que você faz de graça, logo, nós que somos seres inteligentes, entendemos que nada mais justo do que você receber um salário digno. Você merece, tá? Para administrar e gerir o seu negócio artesanal. Se você fizesse o produto artesanal e ele saísse pulando sozinho para se vender e fazer todo o resto do processo, até concordo que você não tivesse um prolabore, um salário de empreendedor pelo seu trabalho, né? De gestor, de administradora. Mas, como a gente sabe que nem pode pirlim-pim-pim dar jeito nisso, né? De terminar de produzir o produto, largar aquele pozinho e ele se vender sozinho, né? Como a gente sabe que isso não existe, mágica não existe, que a gente sabe que tem muito suor, tem muito trabalho e a artesã é um bichinho trabalhador pra caramba, precisa valer a pena esse tempo que você dedica para o seu negócio, porque é um negócio artesanal, tá? Então esse é o prolabore, é o seu salário. Uma coisa muito importante para vocês também entenderem a importância do prolabore. Eu recebo muito essa pergunta, que é como começar a separar o que é do negócio, da empresa, do negócio artesanal, e o que é seu, o que é da dona do negócio, da artesã. Primeiro passo para você começar a separar o que é seu do que é do seu negócio é você estipular um salário para você. Por quê? Porque quando entrar um pedido e você sabe quanto é que é o seu salário, e você chega no final do que eu vou falar aqui pra você, daqui a pouquinho, todas as pecinhas vão se ligar. Tem uma ordem certa para que as coisas se encaixem, tá? Quando entrar um pedido de R$1.000, por exemplo, se você sabe qual é o seu prolabore, você sabe a porcentagem que é correspondente do seu prolabore, o que você vai fazer? Você vai olhar o pedido de R$1.000 e você vai tirar só o que é seu. O resto não é seu, o resto é do seu negócio. E a gente vai ver para que serve esse dinheiro aí das vendas. Tudo que tem que cobrir, tá? Então, o primeiro passo para você separar o que é seu do que é da sua empresa é você determinar qual é o salário de empreendedora, de empreendedor que você quer receber, ok? Lá na planilha que está no curso de precificação da Prate Bem Feito, você coloca ali, depois que você cadastrou seus produtos, tem uma aba que é a aba de gestão, onde você lança ali, essa semana eu vendi tantos itens de tal produto, tal quantidade de tal outro produto, e aí do ladinho já faz o cálculo certinho de quanto é em reais cada pedacinho dessas suas vendas. Tá? Então é uma mão na roda muito grande. Mas para você que ainda não é aluna do curso de precificação artesanal, que você ainda não é bufunfete, que esse é o apelido carinhoso que nós damos para as nossas alunas, que aí, né, falam com a gente, aprendem com a gente, né, que a gente dá todo o suporte, tira dúvidas sobre essa parte de finanças, né, de precificação, de gestão financeira, a gente chama carinhosamente de bufunfete, né? E aqui tem a bufunfinha. Ó, a bufunfinha aqui, ó. Quem tava com saudade da bufunfinha, essa é a nossa mascote. E aí, quem é do curso da bufunfa, né? Quem é do curso de precificação, a gente carinhosamente chama de bufunfete. Se você ainda não é bufunfete, a gente deixou as vagas abertas para você entrar. Deixa eu só fechar a janela aqui, gente, para dar uma abafadinha nesse barulho de carro. Pronto, fechei. Vida real. Vida real. Mas a partir de agora, depois dessa aula, você já vai ter essa visão de o que compõe a precificação do seu artesanato, para você já ter um norte e você já começar a fazer as coisas certas, tá? Então, entendido o que é prolabore,
O Prolabore é o teu salário. A Mayra é uma coisa, a Pra Ti Bem Feito é outra coisa. O salário da Mayra, que é o Prolabore, é o valor específico que eu vou tirar do meu negócio para que a Mayra, a Pra Ti Bem Feito, vai pagar para a Mayra para que eu pague as minhas próprias contas. Se eu quero comprar uma blusinha, se eu quero comprar um iFood, se eu quero dar um presente pro meu marido, se eu quero dar um presente para as minhas filhas, né? Eu tiro, isso é tudo que eu falei agora, são coisas o quê? Pessoais. Não é a empresa que tem deliberadamente que te pagar, tá? Então você vai estipular um Prolabore e os seus gastos pessoais precisam estar de acordo com esse Prolabore que você estipular. Não tem valor certo ou valor errado, que também é uma pergunta recorrente. Maria, mas quando que eu boto salário? Quanto que eu boto de Prolabore? Vamos fazer também mais uma analogia aqui, vamos fazer um comparativo. Quando alguém começa a trabalhar numa empresa, né? Normalmente, a maioria dos casos, ela não vai começar lá sendo o CEO da empresa. Ela vai começar por um cargo mais baixo e depois ela vai subindo. O que acontece com o salário dela? A mesma coisa. Ela entra recebendo um salário, né, ali específico e aos poucos ela vai sendo conhecido, o trabalho dela vai sendo reconhecido, a pessoa vai ali subindo às vezes de posto, de cargo e o salário vai aumentando. É mais ou menos a mesma coisa dentro do seu negócio. Você pode começar com um Prolabore mais baixo e de 6 meses, uma vez por ano, você pode subir esse Prolabore. Por quê? Porque você, conforme for passando o tempo, você vai começar a pegar mais experiência, você vai começar a ter mais clientes, a ser mais conhecida, vai começar a ser reconhecida como uma artesã que trabalha com determinados produtos. Então você vai começar a ter uma determinada autoridade. E isso, né, você conquista e também se reflete no seu salário de empreendedora, para que você consiga receber cada vez mais. Então não digo que todas vocês vão conseguir começar colocando um Prolabore de 5 mil reais, de 3 mil reais. Tem algumas alunas minhas que começaram colocando o Prolabore como 800 reais, algumas colocam um salário mínimo, outras 2 mil reais e por aí vai. O que existe é uma conscientização de eu mereço ganhar tanto, todas nós merecemos ganhar 10 mil reais de salário limpo, tá? Ou mais, ok? Mas a gente sabe que na realidade, principalmente para quem tá começando, não dá para começar lá pelo topo. Então eu sou bem realista, gente, eu realmente quero falar a verdade para vocês e quero preparar a mentalidade de vocês para ser cada vez mais uma mentalidade preparada para ser dono de negócio, tá? Então você vai talvez receber um salário menor e depois você vai aumentando. Trabalhe conforme a sua realidade, ok? Mayra, onde que eu coloco esse Prolabore na precificação? Eu comecei pelo Prolabore porque ele é muito importante e ele é base para que você realmente comece a separar o que é seu do seu negócio. E eu espero que você aí do outro lado concorde que é justo, você é merecedor de realmente receber um salário para fazer absolutamente tudo, um monte de coisa que você faz, ok? Mas esse Prolabore, dentro da visão da empresa, ele fica dentro dos custos fixos, que é o nosso próximo passo aqui. São os custos fixos, ó. O seu salário de empreendedora lá, o seu Prolabore, que agora a gente sabe, né, o nome, sabe que você merece, né? Ele vai aonde? Ele entra nos custos fixos do seu negócio. Mayra, por que é um custo fixo? Fixo não se mexe, ou se mexer, mexe muito pouco. Isso quer dizer o fixo, o custo fixo do seu negócio. Por quê? Pessoalmente, a Mayra aqui tem custos, né? Vamos falar de uma família. Na família não tem sempre conta de luz, conta de água, tem que comprar comida, porque, né, dizem que a gente tem que se alimentar também. Tem custos relacionados ao viver que são básicos. Então, para suprir essa parte pessoal, você tem o seu Prolabore. E o seu Prolabore precisa ser fixo, precisa ser contemplado dentro do seu negócio. É como se tivesse uma empresa, a sua,
e você fosse contratada para trabalhar na sua empresa. É o salário de empregado, meu bem. Faça chuva ou faça sol, aconteça o que acontecer, você precisa pagar. É como se você fosse funcionária da sua empresa. É como se a Mayra trabalhasse para Prati Bem Feito. E na verdade não é nem bem como ser. A gente realmente trabalha. A gente está ali exercendo uma função que é específica de uma dona de negócio, né? A gente é artesã com muito orgulho, com muito amor no coração, mas a gente não é só artesã. A gente tem uma empresa artesanal. A gente faz muita coisa além do artesanato. Então, nós somos como funcionários do nosso negócio. Então, a gente tem que ter salário e esse salário entra aqui nos custos fixos. Mas não é só o salário de empreendedora, o Prolabore, que entra aqui nos custos fixos. O que entra mais aqui? Aqui entram todos os custos que estiverem diretamente ligados à sobrevivência da sua empresa. As conhecidas e famosas, quem aqui nunca viu uma na vida? Duvido, né? As cartinhas motivacionais, aquelas contas, os boletos que às vezes vem pelo correio, chega no teu e-mail, sempre chega. Essas cartinhas motivacionais são aquelas contas que, independente de quanto você venda, no mês você vendeu muito bem, você vendeu assim, ó, pra caramba, aquelas contas precisam ser pagas. No mês que de repente você tá voltando de férias, que alguma coisa aconteceu, né? Que você vendeu menos, ou que você não tava legal, que você não executou o que você precisava executar, que você não fez venda ativa, né? Que você vendeu menos, as cartinhas motivacionais não estão nem aí. Elas vão continuar chegando. A sua encomenda artesanal pode não chegar, né? Tipo, você encomendou um insumo, aquela matéria-prima pode não chegar, pode atrasar, mas as cartinhas motivacionais, meu bem, elas encontram a tua porta. Se não a tua porta física lá, né, a tua caixinha de correio, vai pela caixinha de correio eletrônica ali, o e-mail, mas ela chega, tá? Então são aquelas contas que, independente de quanto você venda naquele mês, você vai precisar pagar. Ok? Quem é MEI? Taxa de MEI é uma taxa que todos os meses tem a guia e você precisa pagar. Se você gasta muita luz dentro do seu negócio, porque você trabalha, por exemplo, com sublimação, é um dos poucos processos artesanais, tirando muita laminação de capa também, laminação a quente, para quem trabalha com encadernação, que demanda uma luz, né? Gasta uma energia elétrica maior do que quem, por exemplo, trabalha com costura criativa, sem sublimação, quem trabalha com encadernação, sem ser, no caso, com muita laminação, né, faz com outro tipo de revestimento ali a sua capa, né, para quem trabalha com papelaria personalizada, para quem trabalha com topo de bolo, normalmente não gasta muita luz, não dá impacto, não gera impacto nenhum na luz da sua casa, porque a maioria, né, do pessoal que está assistindo esse vídeo aqui, está assistindo essa aula aqui, trabalha em casa, né, trabalha aí dentro do seu ateliê, que é um cantolier, às vezes é um salier, é um quartolier, né, então você, normalmente, a artesã, quando não está num outro patamar, ela utiliza a energia elétrica da própria casa. Só que é um computador, é uma silhoete, às vezes uma cricut, uma máquina de costura, uma lâmpada e só. Não tem muito mais gastos. Agora, para quem tem um gasto importante de energia elétrica por conta do seu negócio, aí sim você vai precisar fazer a média. Nos 3 últimos meses, antes de eu começar a trabalhar com sublimação, minha conta de energia elétrica aqui dava R$200. Eu comecei a trabalhar com sublimação, uso muito prensa plana, ou então faço muita caneca, né? Ou eu tenho um pedido muito grande, as minhas capas são impressas, e a minha demanda aumentou muito, eu faço muita laminação, então eu ligo ali a minha Mink, ou a minha Mimo Stamp, ou a minha Aurora, ou a minha Nagano, ou a minha termolaminadora, e ela consome muita energia. E depois que eu comecei a trabalhar, eu percebi que a minha conta de luz de R$200 foi para 300. Não teve um aumento aí de R$100? Se esse aumento, ele é diretamente ligado ao seu negócio, então é o seu negócio que precisa pagar. Essa diferença da conta de energia vai para o custo fixo do teu negócio, para você tirar um proporcional todo mês e ajudar a pagar essa conta
aí mensal, tá? Para quem tem assinatura de aplicativo, para quem tem assinatura de biblioteca, por exemplo, Silhouette Store, são todas contas que a gente precisa pagar todo mês, ok? Se essas contas, você tem aquele aplicativo pago, ou você tem a Silhouette Store, ou você tem qualquer outro tipo de assinatura que é diretamente ligado ao seu negócio, vai para onde? Para onde? Para o custo fixo do seu negócio. Então, pega esses exemplos e visualiza tudo que é nesse sentido. Tudo que for gasto, que for diretamente ligado à sua empresa, você vai colocar nos custos fixos. Ok? Beleza? Já temos exercício, tá? Se você nunca fez esse levantamento dentro do seu negócio, você tem tarefa já para essa semana, tá? Primeira coisa é estipular quanto você quer receber e ele fazer um levantamento de quanto a tua empresa gasta para só tá aberta. Eu não tô falando de lucro, não tô falando de nada além. Tô falando só dos custos necessários para manter ela aberta. Você já fez esse levantamento? A maioria das pessoas, das artesãs que eu converso, nunca fizeram esse levantamento. A maioria, não todas, graças a Deus. Das Bufunfex todas já fizeram, já sabem, né? Que precisam saber quanto é que a sua empresa precisa faturar no mês para, no mínimo, conseguir pagar esses custos fixos, tá? Então, a gente já tem aí um exercício. Isso que é aula, né? Você já vai sair daqui com o exercício, combinado? Vou passar para a próxima parte, porque aqui o negócio é direto ao ponto, tá? Então, vimos custo fixo e vimos que o Prolabore, que é o seu salário de empreendedor, de empreendedora, ele entra dentro do custo fixo, ok? Vamos lá. Vamos para o nosso próximo ponto, para o próximo pilar, para a próxima base que faz parte da sua precificação artesanal. Aqui, quando eu mostro isso aqui, quando eu falo disso aqui, a maioria das artesãs fica assim, como assim? Sério? Peraí, vou mostrar pra vocês, eu tenho certeza que algumas de vocês aí vai fazer essa cara. Mão de obra, sim, meu bem. Você merece receber o seu salário de empreendedora, o seu Prolabore, mas você também merece receber, se é você a responsável, pela produção do seu produto artesanal. Você merece receber a mão de obra. Então, aqui, antes, eu não falei de mão de obra. A gente concordou que você faça e é responsável por um monte de outras ações, né, dentro do seu negócio artesanal, que é a parte administrativa e de gestão, né? Compras, vendas, estoque, marketing, tudo, atendimento a cliente. Gente, você tem um monte de outras funções. O salário Prolabore é para contemplar essas outras funções, não a sua mão de obra. A mão de obra é um outro custo, é um outro salário seu, esse é seu, tá? Mão de obra é seu. Ou se você não faz a parte de mão de obra, só dá uma ajudinha assim, né? E mais instruiu outra pessoa para que outra pessoa faça, o salário então é dessa outra pessoa. Então aqui entra o valor da sua hora trabalhada, literalmente na produção do seu artesanato. O que você merece receber ou pagar, que tem várias meninas, né? Que já estão começando, mal começam o artesanato, gostam do que fazem, mas entenderam a importância da gestão e aí focam mais na gestão e preferem ensinar a parte técnica para outra pessoa. E aí elas treinam uma pessoa e elas terceirizam essa parte da mão de obra, certo? Então essas outras pessoas que fazem a parte da mão de obra. Então essas outras pessoas que têm o salário de mão de obra, tá? Mas, na maioria dos casos, você é a mesma empreendedora, dona de negócio, que vai fazer todo o resto e também é artesã que precisa produzir o produto. Consegue entender que são gavetinhas diferentes? Como o produto a gente não faz e ele sai se vendendo sozinho, todo o processo que envolve a gestão do seu negócio, desde a venda até entender para onde foi cada centavo, e todo o processo que a gente já falou antes, contemplado aonde? Seu Prolabore, lá no custo fixo. Agora, para você sentar e só produzir, se hoje um anjo descesse do céu e dissesse, só um anjo, né? Descesse do céu e dissesse assim para você, não se preocupe.
toda a parte gerencial administrativa do seu negócio, já que você tem um negócio artesanal, presta atenção, vai ser comigo. Eu vou tirar foto, eu vou editar foto, eu vou responder todos os clientes, eu vou atender teu WhatsApp, eu vou verificar estoque, vou controlar estoque, vou fazer compra quando tiver que comprar, quando fizer venda eu vou cobrar ali, o cliente vou verificar se bateu, vou fazer toda a parte de atendimento ao cliente, vou postar no correio para você, vou conferir se chegou, vou fazer o pós-venda, vou fazer tudo para você. Tá bom, meu bem? Sou o mágico da lâmpada mágica, né? O gênio da lâmpada mágica. E você, a sua única obrigação é ser artesã. É sentar atrás da mesa ou ficar de pé ali na mesa e trabalhar. Produzir a sua encadernação, produzir o seu laço lindo e maravilhoso, produzir o seu bottom, produzir a sua guirlanda de feltro, o seu topo de bolo, a sua festa personalizada, o seu convite, o seu cartão, a sua caixa cartonada ou semi-cartonada, você só vai produzir. É o valor que precisa ser justo para você sentar e só produzir, ok? Entendido? Isso é a sua mão de obra. Tanto para você conseguir mensurar o quanto gasto você tem no seu produto, em cada produto, de mão de obra e de custo fixo, você vai precisar obrigatoriamente ter uma noção de quanto tempo você demora para produzir cada item, ok? Então, você vai precisar, sim, cronometrar, meu bem. Não precisa ser exato, mas você precisa ter a média de quanto tempo aproximadamente você demora para fazer cada peça. Trabalho com linha de produção, Mayra. Em 1 hora eu faço 20 planners. Beleza, vai pegar 60 minutos, vai dividir por 20 e você vai ter o tempo de cada um do planner que você faz. Você tem que ter a média de tempo que você demora em cada produto. Para você fazer proporcionalmente, pagar a sua mão de obra e os custos fixos também. Você precisa saber quanto custa cada minuto do seu tempo de mão de obra, cada minuto do seu tempo do custo fixo. E aí isso você vai multiplicar pelo tempo que você levou para produzir cada item, tá? Então as coisas estão começando a desanuviar, né? Eu preciso saber o tempo de produção da minha peça, e quando eu sei o tempo de produção, eu sei quanto tempo eu trabalho no mês, eu consigo fazer o cálculo de quanto eu quero receber de mão de obra, por quanto tempo eu trabalho no mês, eu consigo dividir e saber quanto custa meu minuto de mão de obra. A mesma coisa eu vou fazer com o meu custo fixo. Aí quando eu sei se eu demoro 10 minutos para produzir a minha peça, eu vou multiplicar por quanto custa o meu custo fixo, um minuto, e por quanto custa um minuto da minha mão de obra. Já começou a clarear as ideias. Você já está começando a entender onde você está, para que você comece a ajustar essas velas para ir na direção que você quer. Certo? Ok? Então, mão de obra é mão de obra, prolabore é prolabore, e prolabore está no custo fixo. Tudo entendido, nós vamos passar já para o próximo ponto. Vamos lá. Depois do prolabore, dos custos fixos, da mão de obra, a gente entra no custo variável, os custos variáveis. Só que, olha só, tudo que a gente viu até agora, e só neste momento é que nós vamos falar dos insumos. Somente agora nós vamos falar dos nossos materiais. Da folha, do laço, do Color Plus, do papelão Hurley, do feltro, do EVA. Só agora que a gente chegou nos custos que você vai gastar se você produzir. E se você não produzir, vai ficar lá no seu estoque parado, né? Você não vai gastar aquele insumo. Isso varia, então, são os custos que variam conforme a sua venda, conforme a sua demanda. Se você produzir, você gasta. Se você não produzir, você não gasta. Fica lá parado no seu estoque. Não tem um estoque muito grande. Sempre que possível, faça um estoque com planejamento para que você não tenha prejuízo. Porque estoque parado é dinheiro parado. Enquanto você não vende aquele material, aquele dinheiro fica ali parado, né? Ali, sem movimentação, né? E a gente não quer isso. A gente quer que a grana, né, circule, mais entre do que saia, né? Então, cuidado com o seu estoque. Só um adendo aí importante nesse assunto, ok? Então, só agora, depois que a gente já viu tudo que a gente viu até agora nessa aula, agora que a gente vai pensar no custo variável. Aqui entra tudo que varia dependendo da sua produção. Todos os insumos, todas as matérias-primas entram aqui nos custos variáveis.
E aqui na parte do cálculo do custo variável é que você também vai colocar o que eu falei agora anteriormente. Você vai colocar o proporcional do seu tempo de produção para ter o proporcional da mão de obra e dos custos fixos. Aqui também varia a questão de taxas, tá? Se você já não é mais MEI, se você já está em outra categoria, eu sei que a minoria aqui se tiver alguém, né? Que está no Simples Nacional, você paga a partir da venda. Você não tem um valor fixo por mês, além do contador, né? Você tem, ali você paga ou 4% ou 6%, né? Se é produto ou serviço, tem uma variação aí. Mas se você vender, você paga. Se você não vender, você não paga. Tem algumas lojas online, como por exemplo, Elo7, que você paga uma taxa sobre a venda. Se você não vender, você não paga. Se você vender, você paga. É uma taxa variável. Varia de acordo com a sua venda. Então, tudo que é variável entra aqui. Mayra, mas eu não vendo no Elo7. Eu tenho uma loja lá, digamos, no Ilúria, né? Na Trey. E eu pago um valor fixo todo mês. É fixo, não entra no variável. É fixo, entra onde? No fixo, tá? Então, entenda aí esse raciocínio lógico, ok? Então, voltando aqui para as nossas taxas. Se você paga taxa, às vezes você paga, de repente, comissionamento para alguém, né? Revender os seus produtos, talvez, né? Cada realidade é uma. Tudo que varia de taxa, seja de loja, seja de comissão, seja de Simples Nacional, que você paga quando vende, entra aqui no final desses custos variáveis, tá? Então, tudo que você vendeu, você paga. Se você não vendeu, você não paga, ok? São os custos variáveis. Nota, presta atenção aqui comigo, que até esse ponto, a gente falou de várias outras coisas, sem chegar nos custos variáveis. E agora, você começa a ter uma visão diferente. Você começa a entender, eu espero que você esteja tendo essa visão diferente. A entender por que eu não posso copiar o preço do meu coleguinha. Porque por mais que ela compre o mesmo insumo na mesma cidade, na mesma loja que você, e o custo do insumo, da matéria-prima seja a mesma, olha o tanto de outras coisas que permeiam a precificação. Dá para copiar o preço do coleguinha? Não dá. Você não sabe quanto é que é o salário dela. Para começar, você não sabe se ela precificou certo. Não dá para copiar algo que a gente não sabe se é certo ou errado. A probabilidade de dar ruim é muito grande, né? Então a gente não copia. Por que a gente não pode pegar o valor dos insumos e multiplicar por 3? Porque tem muito mais coisa envolvida. Tem o seu salário, tem os custos que você precisa pagar ali todo mês, as cartinhas motivacionais, né? Tem ali a sua mão de obra, que são valores que vêm antes de chegar nesses insumos. Então entenda, meu bem, eu queria, de verdade, de todo meu coração, que fosse simples assim, pegar um valor dos insumos e multiplicar por 3, acabou. Mas não é assim. Se você tem um negócio artesanal, essa conta não serve para você. Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não é qualquer caminho que serve para você, minha amada artesã empreendedora, que quer viver do seu artesanato, que quer ser valorizada pelo que você faz, que quer que o cliente olhe para o seu produto e veja o valor que ele tem, não só o preço que está ali na etiquetinha, para você realmente começar a se posicionar para atrair clientes que enxergam além do papel, que enxergam além do feltro, além da fita de cetim, que enxergam tudo que você entrega a mais para ele. Só que para você passar essa informação para ele, primeiro você precisa entender o quanto vale o seu produto, o seu tempo, a sua vida. Então não é só os insumos, não são só os insumos que vão definir por qual valor, qual preço você vai colocar aí para vender o seu produto artesanal. E quando a gente começa a entender isso, algumas pessoas ficam tristes, algumas pessoas ficam muito surpresas, mas se você não desiste no meio do caminho, você vai muito longe, né? E você começa a entender que, cara, o que eu faço tem valor. Eu sou uma artesã, mas eu não sou só uma artesã por hobby. Eu tenho, enche a boca para falar, eu tenho um negócio artesanal. Eu tenho contas a pagar. Eu tenho obrigações como empreendedora que ninguém vai fazer por mim. E isso tem um custo. Se você não começar a enxergar esse valor, essa dedicação e todo esse custo que tem de vida, de envolvimento, de dedicação,
sem tirar o carinho, sem tirar toda a parte emocional, afetiva do produto que você faz. A gente não tira isso, a gente agrega quando a gente começa a entender o tanto que dá trabalho fazer o que você faz. Você você não nasceu herdeira, né, meu bem? Então você tem conta para pagar, né? Olha, até hoje eu não encontrei uma herdeira aqui, uma artesã herdeira. Então você tem conta para pagar. Se você tem conta para pagar e decidiu que o artesanato vai ser responsável por parte ou por todos esses pagamentos, tenho que te contar, você não é só uma artesã, você é uma artesã e enche a boca e o coração para falar sou artesã, mas você não é. Qual é a sua profissão? Artesã. Mais do que artesã. Você tem uma profissão, você tem um cargo, você tem uma responsabilidade, você é uma empreendedora artesanal. Então você tem negócio aí para resolver, meu bem. E quando você começa a entender isso e a sua mentalidade começa a mudar, o mundo à tua volta começa a mudar. Você vai começar a expressar isso, mostrar isso para o cliente, para aqueles interessados que vão passar a ser clientes. E quem é aquela pessoa que só está interessada em pichincha, em precinho, em qualquer coisa, que não dá valor para o artesanato, essas pessoas vão fugir de você. Porque elas não querem comprar de uma empreendedora artesanal. Elas querem comprar qualquer coisa que seja barata. E artesã não é barata. Produto artesanal não é baratinho. Produto artesanal não é pichincha. Produto artesanal tem exclusividade, tem personalização, tem trabalho manual, tem uma mulher ali por trás, tem um homem por trás, tem uma família por trás, tem um ser humano por trás. E uma vida dedicada a executar aquilo ali. Para que aquela pessoa que adquirir aquele produto tenha um produto único. Então, meu bem, você não faz qualquer coisa. Você é artesã sim, mas mais do que isso, você é empreendedora artesanal. Ok? Dá coraçãozinho aí, né? Se você tá concordando, tá entendendo o que eu tô te falando aqui. Tá bom? Meus amores, resumindo até aqui, até chegar nesse ponto, você já fez o pagamento proporcional dos seus custos fixos, inclusive do seu Prolabore. Você já pagou proporcionalmente a sua mão de obra e calculou quanto de insumo, de matéria-prima você gastou para produzir aquele item. Então, até este momento, aí você também já colocou ali as taxas, né? Se você paga taxa, pague seguro, PayPal, se você paga essa taxa de intermediação de pagamento, não tem que sair do seu bolso, tem que entrar na precificação, tá? Que entra aqui nos custos variáveis, na parte de taxas, beleza. Então, até esse momento, você já se pagou e já pagou todo o resto. Só que nenhuma empresa sobrevive só pagando conta. Ah, queria te dizer que sobrevivia, que estava tudo bem, chopiscotó, mas não, meu bem. Tem um fator que ele é essencial para que a sua empresa cresça. O crescer, o ser grande, entre umas aspas bem grandes aqui também, depende muito do onde você quer chegar, onde você se enxerga. Tem pessoas que vão se considerar pessoas de sucesso, artesãs, empreendedoras artesanais de sucesso, no momento em que conseguir tirar o seu salário, pagar todas as suas contas e ter essa outra partezinha que eu já vou falar aqui pra você, né? Tem pessoas que a meta é um pouco maior. Eu não quero só viver e a minha família viver do meu artesanato, que é uma grande coisa. Eu quero ter uma funcionária, eu quero ajudar outras famílias através do meu empreendimento. Isso para ela é sucesso. Então, cada uma de nós que está aqui tem uma visão do que é sucesso. Mas uma coisa é certa, você não vai conseguir chegar nesse ponto sem esse carinha aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Margem de lucro. O lucro, meu bem. Lucro é a gordurinha que faz o seu negócio crescer. Eu gosto muito de fazer essa brincadeirinha agora que eu vou fazer, para que você nunca esqueça. Porque qual é a importância do lucro? Quando a gente tem uma parte do nosso corpo que são as células adiposas, são as células de gordura, é a camada de gordura que fica aqui entre a derme, a epiderme e depois ali na parte antes de chegar na carne efetivamente, tá? Essa parte é o que normalmente, né, normalmente e conhecidamente a gente chama de gordura, né?
Eu sou uma pessoa altamente lucrativa. Porque eu tenho gorduras, minhas células adiposas me fazem crescer. A gordura no seu negócio é o lucro. É o lucro que vai fazer com que o seu negócio cresça e apareça. É o que dá potencial para o seu negócio, para a sua empresa artesanal, para que ela consiga reinvestir uma parte desse lucro, tá? Para comprar maquinário novo, fazer reforma, conseguir investir em cursos, tá? Lá, quando você começou, você não tinha dinheiro da própria empresa para começar. Você teve que tirar do seu próprio bolso ou alguém teve que te emprestar para você comprar um pouco de maquinário, um pouco de insumo, para você começar a fazer seus primeiros produtos. Se você tirou do seu próprio bolso, você teve um capital inicial, um capital, um dinheiro para começar o seu negócio. Quando você chega no momento da sua empresa, que a tua empresa começa realmente a dar lucro, parte desse lucro você pode reaver para botar de volta no teu bolso ou devolver para a pessoa que tirou do bolso dela esse capital inicial que você precisou para começar. Só que se você não tem lucro, não tem margem de lucro, não tem como fazer isso. Até tem, mas é muito mais difícil, é muito mais complicado. Mayra, mas qual é a margem de lucro ideal? Meu bem, tudo que a gente viu até antes de chegar na margem de lucro são os custos inevitáveis do seu negócio. São os custos que o negócio, qualquer negócio que se preze, que realmente seja negócio, tem para se manter de porta aberta, tá? Todos os custos que a gente viu até agora. Então não tem muita negociação quanto à questão de quanto posso cobrar aqui. Então, meu conselho para quem faz pesquisa de mercado, quem já ouviu falar de pesquisa de mercado, até esse momento não é o momento de fazer pesquisa de mercado, porque é tudo referente aos teus custos, aos custos do teu negócio, é muito particular, tá? De cada negócio. Só que quando chega na margem de lucro, aí você tem algumas escolhas. Você vai fazer a pesquisa de mercado, você vai decidir com quem você vai concorrer, porque você não pode nem deve concorrer com todo mundo, tá? Porque você não quer concorrer por preço, pelo menos assim eu indico para você que você não concorra por preço e sim por valor. E aí você, com essa mentalidade, entendendo todos os custos do seu negócio, o trabalho que dá para manter uma empresa aberta, não só o trabalho que dá para produzir, mas todo o resto. Aí você vai fazer uma pesquisa de mercado e vai entender com quem você quer concorrer. E aí você vai começar a trabalhar na sua margem de lucro. Eu tenho alunas que têm margem de lucro de 200%, porque o mercado no qual ela deseja, ela escolheu concorrer ali, né, os concorrentes dela, tem um preço mais elevado. Ela não concorre com quem vende a precinho. Então ela consegue colocar uma margem de lucro maior. A maioria das meninas trabalha com margem de lucro de 100%. Mas vou dizer a minha realidade, tá? Que eu nunca trabalhei dentro da Prati Bem Feito com margem de lucro menor do que 40%, porque eu acho uma margem de lucro super justa, ok? Mas indicativos do Sebrae dizem que uma empresa que tem ao menos 10% de lucro é uma empresa que pode ser considerada financeiramente saudável. Mas eu não indico 10%, eu indico no mínimo 40%, de verdade, tá? Mas você vai escolher com quem você vai concorrer, você vai olhar os preços que ela exerce, comparar ali um comparativo superficial, porque igual ao produto que você faz, a maneira que você atende, quem você é, a essência que você coloca no seu artesanato, ninguém no universo faz igual. Então é um comparativo superficial, tá? E aí você vai ver o que faz sentido ter de margem de lucro, ok? Só que é muito importante que a gente entenda que no nosso cálculo até agora, a gente já previu o nosso Prolabore, ok? Que que está contemplado lá no custo fixo, né? A gente já tirou também proporcionalmente a sua mão de obra, então você já se pagou. Mas o lucro também é meu, porque tem gente que acha que o seu salário é o lucro. Não, são coisas diferentes, tá? Lucro, essa margem de lucro, essa gordurinha que dá potencial para sua empresa reinvestir, melhorar o seu negócio, crescer, desenvolver, não é seu.
é do seu negócio artesanal. Estrategicamente, eu sei que a maioria de vocês já ouviu falar de dividendos, né, de participação nos lucros, né, as empresas maiores fazem isso. Você tem uma empresa, ela é micro ou é pequena, mas, né, é uma empresa, mas você também pode fazer isso dentro do seu negócio. Você também pode ter participação nos lucros. Isso não significa zerar o teu lucro e pegar tudo para você, sua gulosa, tá? Mas você pode estrategicamente ter mensalmente uma participação, uma partezinha da fatia dos seus lucros, nunca zerando os teus lucros, nunca. O lucro precisa ser guardado, ok? Certo? Então isso é muito importante que você entenda. Como que você vai ter participação nos lucros se os seus lucros são assim, ó? E o salário, ó, que nem dizia, né, o professor... Como é que era o nome do professor? Raimundo, professor Raimundo, desse tamanho, né? E o salário, ó... Se você não tem margem de lucro decente, não tem como você ter participação nos lucros nem com estratégia. Então, tenha margem de lucro no seu negócio e guarde este valor, ok? Para que no tempo oportuno, no momento certo, de forma estratégica, você possa também ter participação nesses lucros. Não, deixando muito claro que você não vai, nunca, não pode zerar eles, nunca. Ok? Margem de lucro é super importante também quando tem, por exemplo, aquelas empresas artesanais que tem revenda, né? Meninas que trabalham com planner aí. Se você tem uma margem de lucro minúscula, você não tem gordura para cortar. Não tem o que cortar. Você acaba muitas vezes tendo prejuízo. Então tenha um cálculo de margem de lucro bacana, de preferência 100%, minha, Mayra, pessoal, tá? Minha indicação, que você não tenha menos de 40%, ok? E no momento em que precisar negociar de alguma forma que seja vantajosa para você, você vai trabalhar com essa margem de lucro. Você tem onde jogar. Ok? Então ela é super master blaster importante, tá bom? E agora aqui, olha isso aqui. Para você entender mais sobre precificação artesanal, para você realmente entender do seu negócio, desenvolver a sua mentalidade de dona de negócio, de dono de negócio, segue @praTiBemFeito. Tá? Ativa todas as notificações, vai lá no sininho, entra no perfil do @praTiBemFeito, segue, clica lá em cima no desenho do sininho ou onde está na atualização atual do Instagram, procura lá, ativa as notificações para não perder live, para não perder aula, né? Para não perder post, para não perder story. Eu garanto para você que eu não vou encher você de conteúdo que você não vai conseguir absorver. Eu faço tudo numa ordem, numa cadência que você consegue sim absorver e colocar em prática. Mas você só vai absorver e colocar em prática se você não deixar passar nada. Então segue, coloque em prática, ativa as notificações e também deixei aqui na descrição da gravação do vídeo e no link da minha bio também o link do nosso curso de precificação artesanal, se você quer ter a planilha mais amada do universo, que é uma mão na roda, que depois de você entender o conceito, você vai preencher ela vai te dar os valores lindamente, você vai fazer a gestão de uma forma mais leve, sabendo cada real. Para onde que ele vai? Ele vai para insumo? Ele vai para custo fixo? Ele vai para o labore? Ele vai para mão de obra? Ele é lucro? Você consegue de maneira muito simplificada com a planilha ter essa visão e separar isso da maneira correta, tá bom? E se tornar uma bufunfete também, uma bufunfete da PTBF, né? Uma bufunfete da praTiBemFeito. Ok, meus amores? Se você gostou, deixa um comentário. Vou abrir os comentários agora. Me conta o que você achou desta aula direto ao ponto, tá bom?